Olá, está no ar o Jornal Panorama. Aqui você acompanha as notícias do Legislativo Estadual. Veja nesta edição. CPI dos maus-tratos contra os animais apura denúncia de comércio ilegal na internet. Comissão de Assistência Social discute déficit habitacional. Veja o resumo da última sessão da semana. Quem traz as informações é a repórter Gabriela Zorzal. Os projetos que estavam na ordem do dia da sessão ordinária desta quarta-feira permanecem em pauta, aguardando a análise das comissões permanentes da Casa. Um deles é de autoria do governo e altera a área de proteção ambiental do Parque Florestal Mestre Álvaro, localizado na Serra. Esse projeto será analisado pelas comissões de Justiça, Meio Ambiente e Finanças. Outro projeto em pauta, que também aguarda a análise das comissões, é de autoria parlamentar do deputado Nunes. Esse projeto prevê multa a agressores de mulheres como forma de ressarcir o Estado pelo acionamento de serviços públicos. Esse projeto será analisado pelas comissões de Justiça, Segurança e Finanças. A próxima sessão ordinária será na segunda-feira, às 15h. Voltamos ao estúdio. A reunião da CPI dos maus-tratos contra os animais recebeu a advogada do portal OLX. O site foi denunciado pelo comércio ilegal de animais na internet. O portal OLX, especializado em vendas pela internet, discutirá com o Ministério Público do Espírito Santo e com órgãos ambientais formas de aperfeiçoar o cadastramento de anunciantes para impedir o comércio ilegal de animais em sua página. Em reunião da CPI que investiga maus-tratos contra animais, a advogada do site, Anahy Lope, admitiu que os mecanismos atuais de cadastramento não têm sido eficientes para bloquear anúncios de produtos ilegais. O promotor que representa o Ministério Público Estadual na CPI disse esperar que o problema seja solucionado, senão a OLX será acionada. Com os mecanismos de cadastro que eles têm, com os filtros de cadastro que eles têm, a experiência prática mostra que é praticamente impossível, por intermédio da OLX, por intermédio do site, chegar ao real vendedor, entendeu? Os mecanismos de criação de conta são muito fracos hoje. E é isso que tem que ser aprimorado. E, ao que me parece, tomara que se confirme, a OLX está aberta nesse sentido. A data da reunião da OLX com o Ministério Público e órgãos ambientais deve acontecer nos próximos dias. A advogada do site não quis gravar entrevista e alegou que o portal cumpre a lei federal que instituiu o Marco Civil da Internet, já que retira do ar os anúncios que tentam vender de forma enganosa produtos ilegais. Nós conseguimos, ao final, depois de uma reunião que eu confesso, angustiante, uma das mais angustiantes que eu vivenciei aqui na comissão da CPI que investiga os maus-tratos de animais, porque eu vejo que o site ele se acoberta de algumas aberturas que a própria legislação confere a ele e ele acaba trabalhando com conteúdos que não estão amparados pela lei. E aí, depois de muita exaustão nos debates e no oferecimento de denúncia, nós conseguimos chegar a um entendimento de formar uma comissão de trabalho para que possa estar oferecendo ao site informações importantes, principalmente sobre aves que estão em extinção, para que a gente não veja mais aves sendo comercializadas, gaiolas, e que o site alega que eles não comercializam, mas que estão fazendo porque as pessoas acabam dizendo que é uma gaiola e não é uma gaiola. Dentro da gaiola tem um trinca-ferro, tem um coleiro que está em extinção e que precisam ser preservados e que não é permitida a comercialização. O Jornal Panorama faz um breve intervalo e volta já com mais notícias. O
Jornal Panorama está de volta e traz as informações da Comissão de Assistência Social. O vice-prefeito de Vitória, que também ocupa o cargo de secretário de Habitação, e moradores de uma ocupação no centro da cidade, participaram da reunião do colegiado. Na pauta, o déficit habitacional. Mais de 10 mil famílias capixabas não têm acesso a uma moradia digna. Cerca de 150 delas ocupam 5 prédios no centro de Vitória e lutam para que o poder público não as retire de lá. O maior risco que a gente corre é de ficar na rua, virar um morador de rua. Porque a falta de família, a falta de uma casa, desestrutura todo o sujeito, dono da família. E a gente está com esse programa de revitalização do centro da cidade. Eu espero que todos entendam que é pela uma causa justa. Foi importante a gente entrar no radar do poder público, falar um pouquinho sobre o direito à vida, né? Falar um pouquinho sobre o direito à cidade, falar sobre o direito ao acompanhamento psicossocial adequado para esses sujeitos, ok? E falar principalmente sobre o direito à moradia, né? Ficaram devendo respostas para a gente, né? Mas acho que o importante é que o diálogo se iniciou com a administração da cidade de Vitória, Espírito Santo. Segundo o vice-prefeito e secretário de Habitação de Vitória, o município tem programas habitacionais destinados às famílias que vivem em situação de rua e também àquelas que vivem em moradias precárias. As pessoas necessitadas precisam se cadastrar e atender a alguns critérios, como renda e idade, por exemplo. Basta procurar um CRAS, se inscrever para disputar de forma igualitária, isonômica, com todas as outras famílias que também sonham, de forma legítima, em Vitória a ter a sua casa própria. 10.500 famílias em Vitória sonham em ter uma casa própria. Famílias que estão nos altos dos morros, em barracos precários, morando nas ruas, famílias da região de São Pedro, Santo Antônio, Maruípe, Grande Goiabeiras, famílias carentes, de alta vulnerabilidade, sonham também em ter o apoio do município para ter o acesso à unidade habitacional. Então o município assegura a todos essa disputa, respeitando as regras de prioridade previstas na legislação municipal. A situação das famílias sem teto no Brasil ganhou maior visibilidade com o incêndio ocorrido recentemente em uma ocupação em São Paulo. O número de mortos ainda não foi confirmado. Os encaminhamentos é justamente eu, por exemplo, como presidente da comissão, de estar levando essa demanda para o governo do estado e assim também nós estaremos com uma assessora aqui da comissão, acompanhando de perto essa situação dessas famílias. Vamos fazer visitas a esse prédio para ver se realmente há segurança ali e cobrar também dos órgãos competentes para estar acompanhando as famílias e assim também que a gente tenha, que no futuro essas famílias possam ter suas casas, que é um sonho de todos. As dificuldades no transporte escolar no meio rural foram tratadas durante a reunião da Comissão de Educação. O transporte escolar foi tema da reunião do Colegiado de Educação, que recebeu como convidado o conselheiro estadual Charles Moura Neto. Foram relatadas algumas dificuldades enfrentadas no meio rural, como a distância entre a escola e a residência do aluno e a defasagem dos recursos federais. Esse valor tem uma defasagem muito grande desde 2011 para cá, algo em torno de 41%. Porém, as demandas e o acesso à educação só têm aumentado. Isso, naturalmente, há uma pressão maior nos municípios e no Estado para fazer garantir. O conselheiro explicou as leis que regulam o sistema de transporte escolar e a realidade do serviço no Espírito Santo. O acesso à educação perpassa em muitas localidades por um transporte escolar. Então, a gente vê esse processo evoluindo ano a ano e também face de toda a sociedade estar mais consciente do dever do Estado e do direito da criança como sujeito subjetivo, ou seja, aquele que tem direito ao acesso e à permanência na escola. Poucos são os casos que a gente acompanha que tem que não está sendo atendido, mas que rapidamente nos tem chegado, que tem sido contemplados todos a esse acesso. O presidente do colegiado, o deputado Rodrigo Coelho, lembrou que, além da participação do Conselho de Educação, nas próximas reuniões, os pais de alunos e gestores públicos serão convidados. Nós temos alguns conflitos que estão estabelecidos no transporte escolar. Ficou claro
que nós temos os conflitos que dizem respeito a território, que diz respeito à participação financeira dos entes federados, que diz respeito à carga horária de aulas durante o ano letivo, o período letivo, o horário de entrada e saída dos alunos na escola, a proximidade, distância, enfim, contratação, medição, modalidade de licitação. Nós temos alguns conflitos que são grandes na tratativa do tema transporte escolar. E nós queríamos uma posição do controle social. Como é que a sociedade, também representada no Conselho de Educação, tratando especificamente esse tema, pensa de alguns desses assuntos, sobre alguns desses assuntos que são conflitantes na prática do exercício da oferta do transporte escolar. Nós tivemos algumas respostas, vamos confrontá-las com outras respostas, com outros questionamentos que nós faremos, através de outros questionamentos que nós faremos a outras entidades fornecedoras, contratantes, usuárias do transporte escolar no território do Estado do Espírito Santo. Comemoração pelos 50 anos da Igreja Maranata reúne fiéis em sessão solene, realizada pela Assembleia Legislativa. A Igreja Cristã Maranata surgiu em 1968, no município de Vila Velha. Em comemoração aos seus 50 anos de funcionamento, foi homenageada pelo Legislativo Estadual. Pastores e fiéis com atuação no Espírito Santo e também em outros estados lotaram o plenário durante a cerimônia. A expressão Maranata é de origem aramaica e significa Vem, Senhor, ou Senhor vem. A igreja começou aqui no Espírito Santo com um grupo pequeno, um período que o povo estava buscando uma experiência maior com o Senhor Jesus. E este grupo alcançou uma bênção, e essa bênção ela foi se espalhando pelo Brasil. Estado de Minas Gerais, lá no Recife, lá no Nordeste. E logo depois nós fomos para o exterior também, para os Estados Unidos, depois para a Europa e Portugal. E hoje nós temos representantes da igreja em quase 170 países, com a mesma experiência, a mesma doutrina, a mesma comunhão. Tudo aquilo que Deus realizou no início, Ele continua realizando e preparando essa igreja para um momento especial, que todos cremos que é a volta do Senhor Jesus. Lideranças com atuação na Maranata receberam homenagens do Parlamento. Houve a entrega da Comenda João Ferreira de Almeida, missionário que no século XVII traduziu a Bíblia para o português. O evento foi iniciativa do deputado Ismael de Almeida. É uma igreja que realmente cresceu, está aprovado pelo trabalho que ela executa. Essa sessão solene, para mim, eu considero ela muito importante, pelo trabalho que a Igreja Cristã Maranata desenvolve aqui no nosso estado, no Brasil, como já falei, no mundo todo. Então, parabéns, Maranata, pelos seus 50 anos. Hoje a gente fica por aqui, mas amanhã tem nova edição do Jornal Panorama, com as notícias da Assembleia para você. Obrigado pela sua companhia e continue com a nossa programação.